Leandro, boa tarde. Joinville tem um confronto sábado contra o Caxias. É um confronto direto, né? Já que o Caxias está um ponto atrás do Joinville, só uma tabela de classificação. A responsabilidade aumenta por também ser uma partida em casa, onde o Joinville tem atualmente 100% de aproveitamento? Boa tarde. A responsabilidade, eu vejo que a gente tem ela sempre muito grande todo o jogo, né? Nós sabemos que nós vamos enfrentar um adversário com muita qualidade, um time talvez dos melhores tecnicamente que a gente tem dentro do nosso grupo, e nós temos que estar muito atento a vários detalhes. A gente passou a semana até o momento trabalhando bastante em cima disso. A questão do aproveitamento em casa ele é fundamental para a nossa campanha, até o momento, para a gente se sustentar nas primeiras colocações. A gente, claro, trabalha sempre para vencer jogos, e mais uma vez a gente vai buscar vencer a equipe do Caxias, sabendo das dificuldades que o jogo vai propor para a gente. Boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Bom, um jogo que para o Joinville tem uma conotação diferente. Você joga em casa e tenta evitar a chegada de um concorrente direto, né? Está um ponto só atrás. Na sua visão, né, esse jogo é jogo para você jogar aberto, sendo ofensivo, propondo mais o jogo, considerando, claro, que a gente joga no nosso campo, onde a condição do gramado é melhor e tal. É mais ou menos por aí? Então, nós vamos ter, né, nas próximas 4 rodadas, né, praticamente um confronto contra 2 adversários, né, que vão se repetir por causa da tabela espelhada. Então a gente tem que ter muita atenção nesse momento, né, que é um momento chave, sim, para a nossa classificação. O que eu penso é justamente o seguinte: futebol como jogo, você tem que buscar o tempo todo potencializar suas chances de ganhar e minimizar qualquer possibilidade de erro que possa te levar a uma eventual derrota. Atacar faz parte do processo de ataque, atacar com equilíbrio, para que você consiga ser agressivo, consiga buscar o gol adversário, mas que você não perca em organização no momento que você não consiga terminar suas jogadas em finalização. Então a gente sempre tem buscado ter muito esse equilíbrio nos jogos, né? Nós temos sofrido pouquíssimos gols, com exceção da partida de estreia. Isso tem sido um mérito muito grande aí do entendimento dos jogadores em se manter equilibrado. A gente quer o gol a todo momento, mas uma coisa que para mim é muito clara é que você não aumenta as chances de gol suas quando você busca o gol a qualquer custo. Você aumenta as chances de gol quando você tem estratégias eficientes para buscar o gol. Ou seja, aumentar jogadores com determinada característica dentro do campo, colocar muitos jogadores para frente da linha da bola, não necessariamente vão te fazer ficar mais ofensivo, podem te fazer ficar mais desequilibrado. Então a gente busca sempre ser ofensivo, ser agressivo, chegar ao gol, mas sempre com uma equipe equilibrada. Zago, você falou sobre o equilíbrio e sobre o sistema defensivo do Joinville, que sofre poucos gols. De fato, né? O Joinville hoje tem a melhor defesa do grupo, empatado com outro clube. E do outro lado, o Caxias vem com o segundo melhor ataque do grupo, tendo o Michael, que é artilheiro do campeonato hoje, marcou 6 dos 9 gols, né, do time até agora no Campeonato Brasileiro. Diante disso, tu também estudou um posicionamento diferente para essa defesa do Joinville, tendo do outro lado o artilheiro do campeonato? Nós temos atenção a vários detalhes dos nossos adversários, né? A gente trabalha sempre aspectos principais, né? Como o adversário ataca, como ele se defende, como ele se organiza na recuperação da bola, como ele se organiza na perda da bola, as bolas paradas, mas a gente trabalha muito em cima de detalhe individual e de característica. Então a gente olhou muito para isso e levou isso muito em consideração na hora da montagem da semana e do que a gente preparou. Esses números são importantes, mas eles também estão deformados um pouco, né? Porque o Caxias teve uma goleada a seu favor, que deformou um pouco os números, né? Vem fazendo gols, mas a goleada deformou, e nós também, né? A nossa defesa poderia ser a melhor do grupo, né? Também, isso de maneira isolada, pensando aí ao longo das partidas na regularidade. Então, a gente está atento a tudo isso e, como eu disse, a gente vai buscar com equilíbrio
ser uma equipe dominante. Mas nós sabemos que do outro lado tem um adversário que treina, que tem qualidade, que está buscando a mesma coisa. Bom, a gente está notando, né? Isso tem uma característica da Série D, que a imposição física faz muita diferença. Né? Em vários jogos fez isso agora, no último jogo lá em Paranaguá, né? Nós tivemos em Oco, né? E naturalmente não vai ser diferente com o Caxias. Hoje o Joinville, pela questão, né, de o Thiago Santos estar voltando, né? A trinca de ataque do Joinville ainda é leve, né? Tem muita dificuldade no embate de segunda bola para poder segurar e para ter a chegada de meias, de laterais e assim por diante, né? Ao que me parece, pode ser que o Thiago Santos esteja à disposição, quem sabe, né, para esse jogo. A ausência, né, dessa peça ou de um atacante ou de alguém que consiga segurar a bola lá na frente, na disputa com os zagueiros, te faz falta? A gente sabe da qualidade do Thiago, né, e das características dele. E realmente faz diferença um jogador como ele nessa sustentação de bola, sim. Nossos atacantes hoje, nós temos um trio, né, que jogou no último jogo e que jogou algumas partidas juntas, algumas eles jogaram em separado, que tem uma média de idade baixíssima, né? Nós temos 2 com 20 anos e um com 23. São jogadores de muito talento, muito potencial, muita velocidade, boa técnica, mas ainda jovens para algumas situações que o jogo pede. E a gente, em alguns momentos, peca um pouco nisso, nas escolhas, né? E a gente sabe que isso vai acontecer ainda, que faz parte do amadurecimento deles, mas eles são fundamentais para nós, e a gente, dentro da nossa campanha, a gente conta muito com eles, e nós sabemos que o desenvolvimento deles durante a competição vai ser fundamental para que a gente tenha bons atacantes, né, no momento que a gente tiver o retorno do Thiago, o desenvolvimento de outros jogadores aí dentro do grupo também. Sobre esse setor ainda, Zago, tu deve estar ganhando agora um reforço caseiro, que é o Caio Monteiro, né? Apesar de jovem também, 24 anos, mas tem mais experiência por já ter participado de seleção de base, jogado pelo Vasco em competições maiores, né? E o Caio Monteiro, que participou de um jogo-treino, inclusive no início da semana contra o Sub-20, né? Marcou 2 gols, mostrou bastante movimentação, pretende já tê-lo à disposição para essa partida contra o Caxias, ser um possível jogador a ser utilizado durante esse jogo? Bom, você acompanhou o jogo, né? Aqui nós estamos acompanhando com muita atenção, porque a gente sabe da importância do Caio, né? Quando ele estiver bem, ele com certeza é mais uma peça aí fundamental dentro do nosso sistema. E a gente está tomando muito cuidado para não queimar etapas. Porém, ele já mostrou um desenvolvimento essa semana. Ainda não está na velocidade de jogo, aliás, está muito distante daquilo que nós sabemos que ele mesmo pode oferecer, mas já se mostra assim muito nesse momento preparado para quem esteve o tempo que ele esteve parado. Então, assim, ele conseguiu ter uma recuperação boa, uma preparação boa e já um desempenho interessante nos treinamentos, ainda distante daquilo que ele mesmo pode oferecer, que a gente sabe. Então, ele já começa a ser mais um atleta aí que a gente começa a considerar aí, pensando em convocatória. Bom, eu acredito que as bolas paradas defensivas, né, em que pese aquele primeiro jogo lá contra o Cascavel, elas foram bem resolvidas. Você conseguiu minimizar, né, os riscos. Isso vai acontecer, não é impossível você não correr algum risco durante os jogos. Mas as bolas paradas ofensivas, sobretudo as cruzadas, as de chutes diretos, até ter levado algum perigo. Mas me parece que o Davi Lopes, em escanteio, o Ratinho, alguns cruzamentos, estão errando um pouquinho, né? Está acontecendo não pode acontecer, quem sabe, uma variação, outros jogadores poderem fazer esse trabalho de bolas cruzadas? A gente treina vários jogadores, né? Alguns que estão em campo, alguns que às vezes não estão em campo também, dentro do grupo. Tem mais jogadores para fazer as batidas, depende muito no jogo se a gente prepara pé fechado, né? Quando é o lado esquerdo, pé direito, ou lado direito, pé esquerdo, ou pé aberto, né? Que é o pé do lado, o pé direito pelo lado direito, pé esquerdo pelo lado esquerdo, para batida, porque isso muda, né? A gente trabalha com essas 4 variações de pé, além das jogadas, e depende do que o jogo pede. Na verdade, assim, a gente está num momento que a gente não está procurando, a gente não está buscando aleatoriamente melhorar isso. A gente está num processo em que cada jogo que passa
está se encaixando um pouco mais os movimentos, o tempo de batida. Se a gente ficar trocando batedor, buscando outros batedores, todo jogo, mudando quem está na área, a gente nunca vai chegar nesse nível de qualidade que a gente está buscando. Então, no último jogo, a gente já conseguiu ter algumas jogadas aéreas que a gente não vinha tendo nos outros jogos em relação a disputas, a encostar na bola, desviar a bola. E isso a gente só vai conseguir mesmo com o tempo. Semana a semana, a gente está insistindo e está aprimorando nossos batedores, vários deles. E com o tempo, se algum batedor começar a se destacar, com certeza a gente vai acabar substituindo nos jogos. Zago, na última partida, você falou que não optou pelo Douglas Packer no lugar do Ian Rolim. São jogadores que têm características mais similares, pelo fato da imposição física mesmo, né, pelas condições do gramado, né, pela forte bola aérea que o time do Rio Branco tem. Gostaria de saber se para essa partida, já num gramado melhor, né, Joinville jogando em casa, contra o Caxias, se você vê mais uma opção de o Douglas Packer estar em condições para substituir Ian Rolim, ou se você pensa de uma outra maneira ainda para o confronto agora desse sábado. O Packer vem fazendo alguns bons treinos, sim, desde que eu cheguei. A gente conversa bastante, eu e ele. Ele é um atleta muito inteligente e muito comprometido, então o dia a dia dele é muito bom, né? E ele é um atleta que ele executa várias funções. Então, não só para a situação do Ian, como a gente prepara ele para uma situação de um segundo volante, para qualificar a saída de bola. Ele é um jogador também que faz muito bem esse tipo de função. E é isso, ele está preparado para entrar em algumas posições de alguns atletas, né? E às vezes, dependendo do caso, até para iniciar o jogo, dependendo ainda do que a gente está fazendo no fechamento da semana. Nós temos ainda 2 sessões de treino, né? Agora pela tarde e amanhã pela manhã. E ainda a gente vai pensar em tudo isso, mas ele realmente é um atleta que tem se mostrado muito útil, muito importante. E quanto ao último jogo, era desnecessário realmente, né? Só reforçando, porque o tipo de jogo que o Packer faz de passe, aproximação, domínio, fugia muito da característica que o jogo toma naquele campo. Então, naquele momento, a gente optou até por um jogador de um pouco mais de imposição física, que era o Diogo. Eu até ia falar do jogo passado, mas é bom a gente olhar para frente. O jogo passado já era, né? Não adianta muito. Um jogo difícil, um campo difícil, né? E a gente conseguiu somar um ponto. Agora, veja só. Essa questão do Douglas Packer, né? Que eu imagino que deva estar em campo no jogo em casa, ele te arremete para uma decisão para você fazer a troca dos volantes, né? Você tem um volante que está pendurado, né? Que você pode, de repente, jogar no jogo para ele, de repente, tomar o terceiro cartão amarelo e não jogar no jogo contra o Esportivo. Ou poupa ele para tomar o amarelo no Esportivo para folgar no jogo em casa, né? E você tem 3 volantes de muita valência, com características diferentes, mas qualquer formação de dupla para você eu acho que está bem atendido, né? Você pensa nisso também, quem sabe em trabalhar essa possibilidade do terceiro amarelo do Davi Lopes? Nesse momento, não. A gente vai pensar sobre essa questão de cartão e sobre tentar limpar os jogadores, né, em relação a cartão na reta final da primeira fase. Mas nesse momento ainda não dá para a gente escolher jogo. A gente vai buscar força máxima em todos os jogos, porque a gente sabe o quanto que cada jogador é importante. O Davi é um atleta muito importante em todos os jogos. E caso eventualmente aconteça, nós vamos trabalhar com isso na próxima partida contra o Esportivo. Mas a gente não tá pensando sobre isso agora não, a gente vai pensar em força máxima, porque nós respeitamos bastante o nosso adversário que está vindo aí. Zago, a gente está com tempo curto, então vou te fazer 2 em uma rapidinho. O Joinville anunciou agora, minutos antes de começar aqui a coletiva, um novo atacante. O Weber Silva, 23 anos. Gostaria de saber se você já conversou com ele, se você já o conhecia, né, se teve também alguma parte que tu também interferiu nessa negociação. E se você já pretende convocá-lo para esse jogo contra o Caxias. E a outra é que o Kotaro Meda, que já treina há um bom tempo aqui no Joinville, caiu no bid nesta semana, se você vê potencial nele e se você pretende utilizá-lo nessa Série D. Bom, vamos lá. Em relação ao Kotaro, vai depender do desempenho dele, está no bid, estamos em observação. Em relação ao Helder, é um atleta que eu acompanhei um período na base do Londrina, quando ele fez base. É um atleta que ele joga tanto como um centroavante por dentro, como joga pelos lados, e até também como um segundo atacante, então ele dá muita variação.
Ele é um atleta que tem números muito bons jogando na base como centroavante. No profissional ele foi utilizado também como centroavante, mas mais até pelo lado. Então os números dele de gols são menores no profissional também em função disso. A gente viu as características, é um perfil de atleta, um perfil técnico, um perfil físico. Nós pegamos muitas informações sobre o dia a dia, comportamento, treino, né, com muitas pessoas do futebol, todas elas bateram em coisas muito positivas. Então a gente já tinha um perfil técnico, físico que a gente gostou bastante. Checamos tudo isso e foi uma situação que a gente viu uma necessidade de ter um atleta com essa característica, né, com um pouco mais de peso, um pouco mais de rodagem, um jogador que já jogou Série B, já jogou Série C, já fez alguns campeonatos estaduais e que pode ser uma opção a mais ali para a gente poder mudar o jogo. Ele ficou um tempo sem treinar, quando terminou o contrato dele, e vinha treinando agora há cerca de 3 semanas. Então ele está em condição, mas não no nível dos atletas nossos ainda, mas já está com possibilidade de ir para o treino. Treinou ontem com a gente, já treina hoje também, porque a gente vai mais ajustar a velocidade de jogo dele, que ainda não está no ritmo da nossa. Minha última pergunta aqui, basicamente, é meio que de estratégia, né? O campeonato da Série D esse ano é bem interessante. Nossa chave que parecia ser a mais frágil, não é, né? Está bem equilibrada. E a chave que a gente deve cruzar, então, nem se fala, né? Olhando por esse prisma e tal, uma vitória no próximo sábado coloca o Joinville numa situação bastante privilegiada, olhando o retorno, já que joga 4 partidas em casa. Qual a importância, né, dentro da comissão técnica, do trabalho de vocês do dia a dia, de buscar, na pior das hipóteses, a segunda colocação nessa chave? A gente está buscando pontuar e vencer todos os jogos, ponto. Nossa meta, nosso discurso diário é busca pela primeira posição, ponto. Terão eventualidades, terão alguns problemas que surgem, que é normal dentro da competição, mas o nosso objetivo continua sendo o mesmo, buscar a classificação em primeiro lugar do grupo, né? A pontuação do grupo tem diminuído por causa do número de empates grande que o grupo tem tido, né? E equipes vencem e depois perdem também, isso mexe, né? Ninguém até o momento disparou ou pontuou muito mais, talvez o Cascavel um pouquinho, né? Mas no restante está tudo muito equilibrado. O que a gente se preocupa bastante é entender o contexto da chave, né? Quando a gente empata uma partida, a gente acaba perdendo 2 pontos, mas a gente também impede um adversário de se aproximar da gente. Então a gente tem que olhar com esse viés, e alguns jogos têm que ser pensados nessa estratégia. Mas nós temos pensado sempre, jogo a jogo, em como ir para o jogo para vencer. Isso sim é o mais importante. E olhar para o seguinte, quando o jogo se desenha no momento final para uma situação em que a gente tenha que assumir um grande risco, esse risco é calculado de quanto que esses pontos vão nos trazer a vitória ou o quanto a gente vai aproximar um adversário da gente, como por exemplo foi contra o Marcílio. A gente poderia ali no momento final buscar uma vitória, mas se a gente acaba na tentativa de buscar uma vitória a qualquer custo, como eu falei no início, perdendo o jogo, a gente tinha colocado o Marcílio muito mais na briga do que aconteceu até em função da última derrota deles agora, que o afastou, né, mais um pouco ainda da gente. Então a gente tem que pensar tudo isso, em como as coisas caminham. Campeonatos de chaves pequenas, você tem que pensar que o seu adversário direto é toda a rodada, para você poder afastar, não deixar aproximar, além de você ter que pontuar e vencer os jogos.